Fala, meus alunos da sétima etapa. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma aula de física. Até o momento, coloquei lá algumas aulas, coloquei algumas atividades. O que é que nós vamos ter hoje? Eu vou fazer uma revisão do nosso conteúdo. Como é que vai ser essa revisão? Eu vou fazer a devolutiva, ou seja, vou corrigir as nossas atividades que eu passei até agora, porque na próxima semana, nas próximas aulas, aliás, na aula de hoje, né, nós vamos ter aqui nossa atividade avaliativa. E essa atividade, ela é baseada no conteúdo e, logicamente, nas atividades que a gente já fez. Então é importante que vocês assistam essa aula até o final, prestem atenção. Não entenderam? Voltem o vídeo, porque nessa atividade avaliativa, você acertou a questão, ganhou o ponto por aquela questão. Se você errou, infelizmente, não ganha, né? Porque até o momento eu só tinha exemplos, as atividades que eu estava colocando eram apenas exemplos, valendo participações, independente se estava certo ou errado. Vamos aqui resolver. Primeira questão aqui do exemplo da primeira atividade. O exemplo um diz o seguinte: por quais partículas é formado o átomo? Nós sabemos o quê? Um átomo, ele é formado pelos prótons, pelos elétrons e é formado também pelos nêutrons, ok? Os prótons, qual é o sinal da carga dos prótons? Positivo. Sinal da carga dos elétrons, negativo. Os nêutrons não possuem sinal. O que é que nós sabemos ainda? Que os prótons e os nêutrons, eles estão onde? Eles estão no núcleo do átomo, ok? No núcleo. E os elétrons estão em uma região chamada eletrosfera, que fica em volta do núcleo. A questão, ela pede apenas essas três partículas, né? Só o nome. Esses outros informações é só a base de conhecimento, né? Mas não se preocupe, se vocês colocaram prótons, elétrons e nêutrons, já está correto, ok? Pois bem, basicamente, o átomo, o modelo atômico é esse aqui, ó. Nessa parte do meio tem um núcleo, em volta do núcleo tem uma eletrosfera, onde ficam os elétrons. Assim, no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, na eletrosfera eu tenho os elétrons, ok? Exemplo 2, nós vamos assinalar a alternativa o quê? Incorreta. Tenham cuidado, que às vezes o aluno pensa que é a correta e já vai lá e marca, né? Letra A, o átomo é formado pelos prótons, pelos elétrons e pelos nêutrons. Tá correto? Corretíssimo, né, gente? Vou marcar? Não vou, porque eu tenho que marcar quem? A incorreta. Letra B, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Correto, né, gente? O próton positivo, elétron negativo. Tenham cuidado, não vamos trocar, inverter, não. Letra C. O núcleo do átomo é formado pelos prótons e pelos elétrons. O núcleo é formado por essas duas, gente? Não, né? O núcleo é os prótons e quem? E os nêutrons. Essa alternativa aqui está errada. Se eu tenho que marcar incorreta, eu vou marcar que letra? A letra C, ok? Vamos analisar a letra D. Os elétrons estão situados ao redor do núcleo. Também está correto, né? Na eletrosfera. Os nêutrons não têm sinal. Esqueci aqui da palavra tem, né? Os nêutrons não têm sinal, realmente. Próton positivo, elétron negativo e os nêutrons não têm sinal. Qual é a que está incorreta? É a letra C. Por quê? Porque quem está no núcleo é os prótons e os nêutrons. E a questão me diz que eram os prótons e os elétrons. Ok? Vamos aqui para a próxima. Pergunta:
Quando podemos dizer que um corpo está neutro? Quando é? Dizemos que um corpo está neutro quando a quantidade de prótons, os prótons é positivo, e elétrons, quantidade de prótons e elétrons forem iguais, ok? Quando eu tenho assim uma pergunta aberta, às vezes eu posso colocar em outras palavras. Se vocês colocaram aí, quando tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, também está correto, ok? Não tem problema. Que basicamente, quando é que um corpo está neutro? Quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma de elétrons. Olha aqui, eu tenho 2, 3 prótons e eu tenho 2, 3 elétrons, ok? Quando é que um corpo está neutro? Quando a quantidade de prótons e elétrons forem iguais. Vamos agora para o exemplo 1. Essa é da atividade 2, se eu não me engano. Diz o seguinte, ó, de acordo com o conteúdo, o que é eletrização? É quando nós temos, vamos dizer assim, é tornar um corpo que estava neutro, né? Um corpo neutro. Quando é que um corpo está neutro, que a gente acabou de ver? Quando a quantidade de prótons e de elétrons forem iguais. É tornar um corpo neutro em eletrizado, ok? Um corpo eletrizado, eu tenho duas possibilidades, ó. Vamos só demonstrar aqui. Eu tenho duas possibilidades. Deixa eu desenhar. Um corpo, ele pode estar eletrizado positivamente, ok? Positivamente, ou ele pode estar eletrizado negativamente. Quando é que ele vai estar positivo? Quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 prótons e 3 elétrons, ele tem mais prótons. Quando um corpo tem mais prótons, eu digo que ele está eletrizado com carga positiva, ou eletrizado positivamente. E o contrário, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos contar. Esse corpo aí tem quantos prótons? Ele tem, ó, 1, 2, 3. Então, ele tem 3 prótons. E elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons. Ele tem mais o quê? Mais elétrons ou mais prótons? Ele tem mais elétrons. Quando um corpo tem mais elétrons, eu digo que ele está eletrizado como? Com carga negativa, ok? Então, o que é o processo o que é eletrização? É tornar um corpo que estava neutro eletrizado, ok? Como é que eu faço isso? Se eu colocar elétrons ou se eu retirar. Quando eu tenho mais prótons, positivo. Quando eu tenho mais elétrons, negativo, ok? Nós temos aqui, quando ocorre a eletrização por atrito, quando é que ela ocorre? Quando, ela vai ocorrer quando? Quando nós atritamos, né? Quando atritamos, posso simplificar e só dizer isso, ó. Quando atritamos dois corpos neutros, ok? Quando eu falo em atritar, ficou muito feio aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Quando eu falo que nós vamos atritar, quando nós atritamos dois corpos, vocês podem levar isso aqui, né, um esfregaço, é você pegar um corpo e esfregar bem forte em outro, ok? Vocês fizerem isso, vocês vão eletrizar esses dois corpos através do atrito.
Esses corpos, inicialmente, eles estão neutros. Depois de atritados, eles vão ficar como? Eletrizados, ok? Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Exemplo 3. O que são materiais condutores? Basicamente, nós temos uma divisão dos materiais em condutores e isolantes. O que são materiais condutores? São materiais onde as cargas elétricas se movimentam com facilidade, ok? Materiais condutores, as cargas se movimentam, né, com facilidade. Lembrando que quem é que se movimenta? São os elétrons. Exemplo de materiais condutores: os metais, a prata, o alumínio, todos esses são materiais condutores. E por aí vai, né? O ouro e etc. Assim, o que são condutores? É quando os materiais que as cargas elétricas se movimentam com facilidade, ok? Exemplo 4. O que são materiais isolantes? Já os isolantes, é até óbvio, né? Temos só que ter um cuidado. Nos materiais isolantes, as cargas elétricas não se movimentam, ou, cuidado, ó, elas não se movimentam ou se movimentam com dificuldade, ok? Que às vezes a questão vem dizendo, nos isolantes, as cargas elétricas elas não se movimentam, cuidado, às vezes uma questão dessa pegam, viu? Porque elas vão se movimentar, mas com dificuldade, ok? Exemplos de isolantes, eu tenho a borracha, eu tenho o vidro, eu tenho a madeira, por aí vai, e etc, né? Eu tenho vários exemplos de materiais isolantes. Essa diferenciação de condutores para isolantes, a gente pode fazer uma comparação bem tranquila com a nossa energia elétrica. Os materiais que conduzem energia elétrica é condutores. Os materiais que não conduzem são isolantes, ok? Basicamente, o nosso conteúdo é isso. Se vocês prestaram atenção, resolveram a atividade, olharam o material, assistiram os vídeos, eu creio que vocês vão conseguir resolver a nossa atividade avaliativa de forma bem tranquila. Por hoje era só isso. Se não entenderam ou entenderam parcialmente, assistam novamente o vídeo ou entrem em contato através do WhatsApp. Até a próxima.